antes da queda de gigantes, antes das lanças serem erguidas nos vales de Elá, antes que o nome de Davi ecoasse nos cânticos de vitória, o trono ainda não existia, mas o coração de Deus já havia escolhido um rei. Esse rei, ungido pelo próprio profeta, seria lembrado como o homem segundo o coração de Deus, mas mesmo o mais ungido dos homens carrega sombras, e algumas dessas sombras sangram. Esta é a história de Urias, o heteu, o homem fiel, o estrangeiro que lutava pelo povo de Deus, o guerreiro que não dormia enquanto a arca permanecia em batalha, o marido que jamais trairia seu povo, mas foi traído pelo próprio rei que jurara justiça. E Urias não foi apenas uma vítima, foi um espelho, um testemunho silencioso da decadência espiritual do ungido, porque, às vezes, o pecado não nasce no campo de guerra, ele nasce no terraço dos palácios. Foi ali que Davi, em uma tarde ociosa, subiu ao alto do seu palácio, e viu uma mulher tomando banho. Seu nome era Batseba, esposa de Urias. Davi viu, e desejou, chamou, e deitou-se com ela. O rei que outrora se escondia em cavernas para fugir do pecado de Saul, agora abria as portas de sua casa para a transgressão. E então, Batseba enviou uma mensagem: estou grávida. Era o início do fim. E para esconder a gravidez, Davi arquitetou, não orou, não chorou, apenas planejou. Chamou Urias do campo de batalha, tentou convencê-lo a ir para casa, a dormir com sua esposa, a encobrir a semente do rei. Mas Urias recusou. A arca, Israel e Judá estão acampados em tendas. Meus senhores estão no campo, e eu iria para casa? Comeria, beberia e me deitaria com minha mulher? Tão certo como tu vives, não farei tal coisa. E Urias não sabia o que havia acontecido, mas sua honra era mais alta que os muros do palácio. O rei tentou de novo, embebedou Urias com vinho, mas nem o álcool destruiu sua fidelidade. E então, Davi escreveu uma carta, selada com um selo real, uma sentença de morte, e colocou essa carta nas mãos de Urias. Sim, Urias carregou sua própria condenação, sem saber. E a carta dizia: colocai Urias na linha de frente, no lugar mais perigoso. Depois, afastai-vos dele, para que seja ferido e morra. E foi feito. Na batalha contra Rabá, Urias foi abandonado, e caiu, não por espada inimiga, mas pela ordem de seu rei, pela traição de um ungido. E então, a notícia chegou: Urias está morto. Davi suspirou, tomou Batseba como esposa, e achou que tudo estava resolvido. Mas a última palavra não é do homem, é de Deus. Porém, o que Davi fizera desagradou ao Senhor. 2 Samuel 11:27. Durante meses, o céu silenciou. Davi seguiu com sua vida, com seus salmos, sua coroa, seus exércitos, agora com Batseba ao seu lado, e um filho crescendo em seu ventre. Mas o pecado que é escondido do povo não está oculto diante de Deus. E então, veio o profeta Natã, o enviado, o espelho que Deus coloca diante dos olhos do rei. Natã não chega com acusação direta, chega com uma parábola. Havia 2 homens numa cidade, um rico e outro pobre. O rico tinha muitas ovelhas e bois. O pobre tinha apenas uma cordeirinha, criada com carinho. Dormia com ele, comia do seu prato. Mas o rico, ao receber um visitante, em vez de usar suas muitas ovelhas, tomou a única cordeira do pobre e a matou. Davi se levanta, irritado, furioso. Esse homem deve morrer, e pagará 4 vezes mais. E então, Natã aponta o dedo. Esse homem, és tu. O rei estremece. A verdade rompe como trovão em dia claro. Tu mataste Urias, o heteu, com a espada dos amonitas. Tomaste sua mulher. E agora,
a espada jamais se apartará da tua casa. 2 Samuel 12. A sentença de Deus é declarada, e o filho que bate Seba carrega, morrerá. Na casa de Davi, o choro começa, o rei jejua, ora, se prostra no chão, recusa alimento, mas o decreto permanece, o menino adoece, e depois de 7 dias, morre, e só então, Davi se levanta, lava o rosto, come pão, e volta à vida, mas nunca mais será o mesmo. O pecado foi perdoado, mas suas consequências ecoarão por gerações. A espada entrará pela casa, Tamar será violentada, Absalão se rebelará, Adonias se levantará, e o nome de Euías nunca será apagado. O nome de Euías poderia ter desaparecido nas linhas sombrias da história. Um soldado entre milhares, um estrangeiro entre israelitas, um corpo deixado entre os mortos, sepultado sem honra real, silenciado pela espada de seus próprios irmãos. Mas Deus escreve os nomes que o mundo apaga, e o nome de Euías foi gravado no rolo eterno da linhagem do Messias. O Espírito Santo, ao inspirar o evangelista Mateus, fez algo que rasga o véu da história, e Davi gerou a Salomão, daquela que fora mulher de Euías. Mateus 1:6 não diz de Bate-seba, não suaviza, não esconde. O texto grita para o trono, grita para a nação, grita para a eternidade. Essa era a mulher de Euías, porque, para Deus, Euías não foi apenas uma peça no tabuleiro de Davi, não foi uma baixa de guerra, não foi um obstáculo ao prazer de um rei. Euías foi justo, foi fiel, foi íntegro até a morte. E a Bíblia, ao citá-lo no Evangelho de Mateus, coloca seu nome em pé de igualdade com os patriarcas. Seu nome está entre Abraão, Isaque, Jacó, Boaz, Jessé e Davi. Mas enquanto Davi é citado como pai, Euías é citado como testemunha, como que para dizer: o sangue dos justos clama. As vítimas da injustiça têm lugar na história da redenção. E Euías se torna símbolo eterno do homem que honra a Deus, mesmo quando os líderes caem, mesmo quando os ungidos conspiram, mesmo quando a justiça parece ter sido enterrada. Ele não teve salmos, não teve profecias, mas teve memória divina. Na Bíblia, não é o poder que define o justo, não é o título, não é o trono, é a postura no silêncio, é a integridade quando ninguém observa, é a fidelidade que não precisa de aplausos. Euías não se defendeu, não gritou, não teve chance de apelar. Morreu com honra e com fé, e sua história nos confronta hoje, porque muitos ainda vivem como Davi, usando o poder para cobrir pecados, e muitos morrem como Euías, pagando o preço por não se corromperem. Mas Deus vê, Ele vê quando você se recusa a descer da torre, quando permanece em guerra espiritual, mesmo enquanto outros descansam. Ele vê quando você carrega o peso da fidelidade, e ainda assim continua. Deus vê, e Ele escreve o nome dos fiéis em livros que não queimam, livros eternos, livros onde os justos não são esquecidos. Se esta história tocou sua alma, inscreva-se, ative o sino, e compartilhe esta voz esquecida da Bíblia, porque aqui, nós damos vida àquilo que o mundo tentou silenciar.